Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Valente e esse é um programa mais informal da Liter. Um espaço para a gente refletir, para conversar, para pensar sobre as coisas que a gente gosta, mas de uma outra maneira. Então, prepara o seu café e vamos começar. O que uma música do Rico da Laçã tem a ver com o sociólogo Zygmunt Bauman? Vem que eu te conto. Olha, eu vou morrer defendendo a tese de que uma vida se mede pelo tanto de rolê bacana que você tem para lembrar. E aqui eu tô chamando de rolê qualquer tipo de celebração, de encontro. Pode ser uma viagem, um café, uma taça de vinho com alguém legal, um show, tanto faz. E nisso eu vou te falar que eu sou PhD, nas palavras da minha mãe, dono e proprietário de uma coleção intransferível de pequenas alegrias da vida adulta. E uma delas foi o show de 7 anos da Laboratório Fantasma. O Emicida, claro, era o dono da noite, mas o evento contou com muita gente massa e foi lá que eu conheci o trabalho do Rico. Eu já tinha escutado o Mandume, que é um baita som do próprio Emicida, em que o Rico faz uma rima muito boa, mas um show mesmo, curtir a performance do cara, foi ali. E se você não sabe, o Rico é um rapper que, além disso, ele tem umas influências que extrapolam esse gênero, tá? Elas passam pelo funk, pela black music, pelo pop e até pela cultura árabe. Ele é um homem negro, que vem da periferia de São Paulo e é gay. E essa última informação é muito importante, porque, além de óbvio, isso fazer parte da identidade dele, faz também parte do trabalho. Ser um homem gay que exalta os seus afetos, os seus desejos, seus amores, os seus dramas, faz parte do show do cara. E bom, você sabe, o rap é ótimo para dar voz para a periferia, para denunciar a violência, o racismo, mas ele não costuma ser muito bom para lidar com qualquer discussão sobre gênero. Em qualquer rinha de MC que você veja, a sexualidade ou o gênero são uma das primeiras armas usadas para tentar rebaixar alguém. E claro, isso está mudando de uns tempos para cá e um dos responsáveis por isso é justamente o da Laçã. O show dele em si é um ato político, mas sem que para isso ele precise obrigatoriamente levantar uma pauta política, porque a ocupação de certos espaços ela é em si política. E mesmo a alegria muito presente no show dele, em muitos contextos também é, porque ser feliz acaba se tornando um ato político quando tudo em volta é tristeza e morte. Eu curti aquele show, achei muito massa. Depois cacei, vi uma coisa ou outra dele, gostei, mas sei lá, acabei deixando pra lá. Anos depois, isso é muito recente, uma amiga minha me mostrou o clipe da música Braille. E aí, cara, bateu diferente. A música fala de um amor que não sabe bem se é amor e nem sabe mesmo se quer ser. São duas pessoas que se gostam, que têm muito desejo uma pela outra, mas que também sabem bem das muitas camadas de conflito que aquela relação coloca para os dois. Eles estão ali medindo, avaliando se aquilo vale mesmo a pena. Tem um trecho da música que mostra muito bem essa intimidade, esse querer bem que persiste mesmo diante das diferenças do casal, né? Ela diz assim: eu vi glitter onde não tinha. Você viu glitter, me achou bagunceiro. Entre brigas e cinzeiros, eu acordo primeiro para ter foto tua em meu travesseiro. Percebeu a delicadeza? Um casal se desentende, dorme brigado, mas que um deles, quando acorda, vê o outro dormindo e tira uma foto para guardar aquela imagem bonita. Aos poucos, a música vai mostrando pra gente essas tais camadas de conflito e a gente vai entendendo que esse amor é entre um homem negro, de quebrada, e um homem branco, de classe média. E a dor que existe justamente pela consciência daquela ser uma relação perfeita entre 4 paredes, mas que não se sustenta ao primeiro passo fora de casa. E eu acho que só quem já viveu uma relação assim sabe o quanto isso machuca. É como o Rico diz um pouco depois. Ele diz: junto, todo mundo fica, até as roupas nos varais. Mas é aquilo, né? Será que a vida precisa ser só isso? 2 pessoas que se procuram quando precisam de carinho, o que é muito legítimo, mas que não compram a barra que é viver aquela relação de fato. Essa música lembra muito um livro que eu li, acho que no final da adolescência, e que eu penso mesmo que todo mundo tinha que ler. A Insustentável Leveza do Ser, do tcheco Milan Kundera.
A história aborda um grupo de pessoas que serve para ilustrar um conflito humano. Na visão do autor, viver entre o peso e a leveza. Quer dizer, de um lado, o peso da vida real, das relações reais e possíveis. Do outro, o impulso e a necessidade de liberdade, o desejo também legítimo de não sofrer e o medo de se comprometer. Nas palavras do livro, quanto mais pesado é o fardo, mais próxima da terra está a nossa vida, e mais real e verdadeira ela é. Em compensação, a ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve do que o ar, leva-o a voar, a se distanciar da terra, do ser terrestre, a se tornar semi-real, e leva os seus movimentos a serem tão livres quanto insignificantes. O que escolher então? O peso ou a leveza? Forte, né? Quer dizer, para o autor, a vida concreta, ela é pesada mesmo. Trabalho, família, os compromissos que a gente tem, tudo isso exige esforço, energia da gente. Peso. Como diz um amigão meu, a vida não é um morango e a humanidade não foi à lua, não desenvolveu antibiótico e vacina tomando sol na praia o dia inteiro. Mas é claro também que não dá para ser feliz com tudo sendo tão grave o tempo todo. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman já alertava para essa dicotomia. De acordo com ele, as atuais gerações veem as relações construídas pelos seus pais, pelos seus avós, em regra marcadas pela solidez. São relações longas, duradouras, mas que não são obrigatoriamente felizes por isso. Na verdade, muitas vezes essas relações escondem muita mágoa, violências diversas, crueldades diversas. E mesmo em casos que não sejam tão extremos assim, são relações que se mostram acomodadas e que acabam, na verdade, definhando pouco a pouco as duas partes. Então, de acordo com o Bauman, a gente repele isso com muita força, porque não quer viver uma vida assim, e parte em busca daquilo que ele chama de amores líquidos, volúveis, leves. Amores em que a liberdade individual seja um valor absoluto. É algo como não querer deixar de viver nada da própria vida em função da relação que se tem. Mas como é que dá para ter uma relação assim? Porque veja, se eu faço tudo quanto eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, eu não tenho a menor condição de estabelecer uma relação. Porque toda relação pressupõe acordos e combinados que preferencialmente sejam cumpridos, né? E se no paraíso do eu isso se torna inviável, então eu abandono e sou abandonado freneticamente. Um mundo de gente carente, mas que faz carão no Instagram. A absoluta leveza é sedutora porque não é real. E não sendo real, é idealizada. Braille, do Rico, apresenta essas camadas todas de complexidade, colocando diante da gente duas pessoas que parece que se convenceram de que as relações precisam ser leves o tempo todo, mas que se veem envolvidas em algo que elas sabem que nunca vai ser, por todas as questões que essa relação envolve, algumas até maiores que o próprio casal. Quando o refrão diz "fecha o olho e me lê em braille", para além da questão erótica que essa expressão tem também ali um desejo de deixar essas diferenças de lado, pelo menos naquele momento de intimidade. Como diz um poema bem sapeca do Manuel Bandeira, deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não. Só que eu te pergunto, porque eu não tenho uma resposta para isso. Isso basta? E até quando? Eu fico por aqui. Para você eu deixo um abração e até a próxima. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente nas nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.